Olá, pessoas! Como é que vocês estão do lado daí? Tudo bem? Cheguei nessa bela noite de quarta-feira para a gente conversar um pouquinho sobre língua portuguesa, não é verdade? Língua portuguesa que se torna sua aliada, língua portuguesa que te ajuda a passar no concurso que você precisa, língua portuguesa que te ajuda na sua aprovação. Sei que muitos de vocês não encaram a língua portuguesa dessa forma, mas a gente está aqui todo dia botando um tijolinho, falando de questões, falando de bancas, para você ter um pouco mais de confiança. E lembrando a vocês que sempre a plataforma do Pedagogia para Concurso tem muitas aulas, tudo bem organizado, cronometrado, simulado, para você ter mais facilidade. Para quem não me conhece, eu sou a professora Denise França. Estou aqui toda quarta-feira para a gente conversar um pouquinho sobre as bancas, fazer uma live bem legal, tirando várias dúvidas. E a bonita da vez, a gente já falou várias vezes dela aqui, mas é sempre bom retomar, é sempre legal. Quando vocês pedem, a gente sabe qual é a que vocês mais precisam, né? Então, as sugestões de vocês aí, para quem vai mandando nosso boa noite, vão colocando aí também. Quais são as bancas que vocês querem que a gente mais fale aqui também, né? Porque muitas bancas que vocês vão colocar, tenho certeza que a gente tem live sem sombra de dúvidas, né? Sem nenhum problema. Mas a gente faz de novo, a gente busca outros concursos, outras provas, para sempre trazer, assim, uma atualização do que vocês precisam em língua portuguesa. Um dos maiores problemas que a gente tem em língua portuguesa, e não importa a banca, é a questão da interpretação. E hoje, qual é a nossa banca maravilhosa? É o Instituto Consupla. Consupla, a professora dá uma paradinha assim, porque tem um outro instituto, outra banca que é igualzinha. Lembrando a vocês também que a gente tem aqui um concurso Campo dos Goitacazes. Eu fechei o olho para não errar. Provavelmente errarei até o final da live, mas aí vocês me perdoam. Porque, olha, os nomes dos municípios aqui, dos estados do Brasil, tem hora que embanana tudo, gente. Embanana tudo, mas Campo dos Goitacazes. Tá com concurso em que nós temos o Instituto Consuplan. É quase um trava-língua. Que vai te ajudar aí nesse processo de aprovação. Vamos lá? Vamos lá. O Instituto Consuplan, ele tem muito perfil de alternativas. A gente já conversou sobre essa banca aqui. Com certeza você vai achar mais live falando sobre ela. Mas hoje vamos traçar aqui umas questõezinhas. Não é uma banca difícil, tá bom? É uma banca muito tranquila. Não é uma banca que coloca pegadinhas com frequência ou que precise de um raciocínio extremamente lógico. Não, é uma banca mais simples, mais básica, mais direta ao ponto. Os enunciados costumam ser um pouquinho longos, contudo, eles te ajudam a entender o contexto do processo. Nós temos textos de médios a grandes, então elas não têm ali uma concepção de pouquinhos textos, de textos pequenininhos, tá bom? Então, teve uma banca que a gente conversou sobre ela semana retrasada, chama IAUP, se eu não me engano, e era uma banca que trazia poucos textos, ou eram textos pequenininhos, que traziam aí pra gente algumas questões. A Consupla, ela normalmente coloca um texto de médio a grande e cobra todas as questões de prova de língua portuguesa em cima desse mesmo texto. Acho bacana, acho legal, fica uma prova contextualizada e você não perde por ler o texto. Tem provas que às vezes colocam uma questãozinha de um texto enorme e você se sente naquele sentido de ter perdido o tempo. Aqui não é o caso, tá? E pensando nisso também, já que vocês estão aí pensando nessa maravilhosidade que é, né, fazer o concurso do Campo dos Concurso Goitacazes do Rio de Janeiro, vamos lá? A gente tem promoção, como sempre nós temos aqui no Pedagogia para Concurso, que é o curso inteiro para você passar no seu concurso, né? Concurso Goitacazes, Rio de Janeiro. Então, tá aí na sua frente o QR Code. Saiba que esse curso, né, seria 297, ele sai por 237 aqui na nossa live. E lembrando a vocês aqui, você pode dividir em até 12 vezes sem juros, fica 24,43, mais ou menos. Você pode fazer a divisão também aí pelo cartão e várias outras formas de pagamento. Você conversa com o pessoal que traz sempre as melhores condições para vocês. Então é um curso completo. Denise, tem o edital todo? Sempre, tá, gente? O edital inteiro. O Pedagogia para Concurso não vai lançar um curso para você que fica faltando pedaço do edital. Não. O edital completinho, com minhas aulas, aulas da Fabiola, aulas da Kessia, o que só te ajuda do Leandro. Também tem professores maravilhosos aqui, uma equipe incrível para te ajudar nesse processo. Videoaulas, PDFs, simulados, uma plataforma bem completa. Vamos lá, então? Vamos entender um pouquinho dessa banca, Questões Instituto Consuplan. Essa banca, senhoras e senhores, como eu já falei para vocês, não é uma banca difícil. E a gente tem um texto aqui, muitos vão considerar um texto grande, mas quando a gente pega no próprio processo de prova, você vai ver que ele não é tão grande assim, tá bom?
Ele está mais espaçado do que grande. Mas vamos lá, a professora sempre faz a leitura. Eu gosto de fazer essa leitura, é sempre bom para o seu repertório, caso você também estude para concursos que tenha redação. Por mais que às vezes esse texto não seja um texto que você pode trazer para a redação, mas ele te ajuda com novas palavras, interpretação e compreensão, que é uma coisa que a Consulplan ela faz com frequência, tá bom? Prefiro as manhãs para tudo que exija algum esforço. A literatura é amante das madrugadas. Eu, ao menos quando menina, imaginava que escritores só escrevessem à noite, enquanto consumiam maços de cigarro e muito uísque, cercados por gatos, nunca por bebês, e tendo o silêncio quebrado apenas pelas ondas do mar. Uma casa em uma praia isolada. Que outro cenário para produzir poemas dilacerantes, histórias que sangram, ensaios que revolucionam o mundo. Ei, ei, despertador tocando. Pat Smith acorda cedo, faz alguns exercícios e sai com uma caderneta em busca de um lugar para escrever enquanto toma café. Haruki Murakami se levanta às 4 e escreve por 5, 6 horas. De tarde pratica esportes. Toni Morrison também começava a escrever antes do sol nascer, quando não havia ninguém por perto para interrompê-la. Maya Angelou acordava às 5h50, tomava café com o marido e ia para o hotel trabalhar. Jacques Kerouac, eu não sei falar bem o nome dele, tá, gente? Acreditava que o primeiro pensamento era o melhor. Escrevia pela manhã em fluxo livre e deixava as tardes e noites para revisões. Henry Miller, mesma coisa. Começava seus textos pela manhã e à noite andava de bicicleta. Virginia Woolf debruçava-se sobre o caderno das 9h30 ao meio-dia, todos os dias. A despeito da fama de notívago e boêmio que todo artista carrega, escreveu um trabalho braçal. Somos operários do ofício. A inspiração pode vir do escuro, mas a transpiração é solar e cedo já está em pé. Nada mal ter alguma coisa em comum com essa turma, mesmo que apenas em sua rotina criativa. Ninguém me perguntou, mas as manhãs também são coautoras da minha escrita. As primeiras horas do dia me encontram mais acesa. O problema é que é também quando eu estou mais disposta a me exercitar. À tarde não consigo levantar pesos, fazer abdominais e outras crueldades com meu corpo. É também pela manhã que prefiro ir ao supermercado, geralmente vazio e sem filas. Se preciso fazer compras no shopping, chego antes das portas se abrirem. Pelo mesmo motivo, oferta de vagas para estacionar, corredores impedidos, provadores às moscas. Ou seja, prefiro as manhãs para tudo que exige algum esforço. Depois das 2, a inspiração mingua e depois das 18, só relaxar me interessa. Ou seja, a continuar assim, morrerei de fome. Tenho que tomar vergonha e transferir todos os meus afazeres mundanos para o turno da tarde, a fim de usar as manhãs exclusivamente para a escrita. Se não conseguir, me restará o radicalismo, abandonar a administração da casa, desistir de manter um corpo saudável e fugir para uma praia isolada, onde aguardarei o sol nascer, cercada apenas pelas garrafas vazias da noite anterior e 2 ou 3 gatos. Marta Medeiros. Então, a gente tem um texto aqui bem literário, porque a gente trabalha aqui em algum ponto que ela vai falando de vários escritores famosos, vocês prestaram atenção nisso? Então, é um texto que traz aí o cotidiano dela, como ela se sente inspirada na hora de escrever, só que pela manhã, só que no final das contas ela fala que tudo ela quer fazer pela manhã. E aí a gente já percebe que não tem como. Ela é uma escritora, Marta Medeiros, e ela está trazendo esse texto narrativo, contando essa experiência dela. Vamos lá ver o que a prova cobra de vocês nesse caso? Texto lido, bem colocado, e assim veremos. Olha só, considerando o valor semântico. Considerando o valor semântico da locução a despeito de, né? A despeito de. No contexto da ocorrência, a despeito da fama de notívago e boêmio que todo artista carrega, assinale a alternativa que apresenta a expressão ou vocábulo que pode substituir adequadamente a locução mantendo o sentido. Então ele fala, letra A, malgrado, letra B, por quanto, em prol de ou por conseguinte. O que a gente tem a partir dessa ideia, né? No caso, ele fala assim, a despeito da fama de notívago.
Vamos entender algumas coisas importantes? Sempre que a gente faz uma base de texto, vamos lá, que eu vou colocar isso para vocês. Sempre que uma banca coloca texto para vocês, ela tem várias possibilidades de cobrança. Vamos lá. A primeira delas e a principal é a ideia que envolve a interpretação e a compreensão. Então, o primeiro conteúdo que ela cobra de vocês. E ou ele está explícito ou ele está implícito. Então, ele sempre vai ser cobrado de alguma forma. Qual outro conteúdo que normalmente a gente tem dentro de texto? Texto, coesão e coerência. Não é isso? E também, senhoras e senhores, ele adora cobrar, e aí é qualquer banca, não só a Consulplan, a ideia de sentido, ou seja, de valor semântico, ou ainda a ideia de semântica. Então, 3 pilares importantes para o entendimento ou cobrança de um texto para a banca Consulplan ou qualquer outra que você esteja estudando aí. Você que sempre assiste a gente aqui na quarta-feira, vocês sabem que quando eu falo de bancas específicas é para ajudar no entendimento e no perfil de cada uma delas, que te ajuda, né, a estudar melhor, mas o conteúdo é um só muda a forma de cobrança. Por exemplo, semana passada a professora estava falando do Sebrasp. Você não viu? Era legal ver, porque o Sebrasp é uma banca muito bem feita, uma das mais concorridas que a gente tem, e ela pega sempre concursos bem pesados. E agora estamos falando da Consulplan. Perceba, o Instituto Consulplan, ele está aqui trabalhando com você um valor semântico um pouco mais básico. Ele fala qual é a palavra e pergunta qual aqui abaixo serve como mesma relação de sentido. E aí temos alternativas pequenas e que você faz uma escolha e vai embora. O Sebrasp não. Nós temos o mesmo conteúdo, só que o Sebrasp ele faz itens relacionados a um texto, às vezes puxando um pouco de gramática aplicada ao texto. Então, o que você precisa lembrar? A Consulplan ela é mais direta. Então, se ela quer cobrar de você um item gramatical, ele vai ser só gramatical. Se ela quer cobrar de você a relação texto, vai ser só texto. Outras bancas como o Sebrasp e a FGV, que são bancas bem pesadas, eles vão fazer uma consolidação desses conteúdos. É mais desafiador? É. Mas para você que vai fazer o concurso aí dos Goitacazes no Rio de Janeiro, saiba que a banca aqui é um pouco mais tranquila. O que você tem que tomar cuidado? Algumas relações de não leitura do texto, que pode fazer você confundir, né, algumas ideias, e gramática. Então, a gramática cobrada de forma mais lúcida, vamos dizer assim, sem muito raciocínio, mas tomem cuidado, porque se não conseguir desenvolver muito bem a base, você não consegue acatar muito bem aquela questão ou acertá-la de verdade. Combinado? A partir disso, olha só, o que nós temos aqui então? Primeira coisa, quando eu falo de interpretação e compreensão textual, vocês já sabem que aqui eu trabalho com as ideias implícitas, aqui as explícitas. Quando eu falo de coesão, ele está te cobrando uma relação entre as ideias do texto. Já a coerência é quando ele não tem contradição, ele mantém o tema. E o valor semântico, ou seja, a ideia de sentido, é o momento em que ele coloca uma palavra pela outra e você tem que trabalhar com a mesma relação de sentido, não pode ser modificado. Caso seja, já vai estar incorreto, porque a gente tem que manter o valor semântico. Outro ponto importante da semântica é você entender, principalmente de palavras que envolvem a ideia de sinônimos, não é isso? Então, sinônimos, galera. Sinônimos são palavras de mesmo sentido, que é o que ele está, no final das contas, te cobrando aqui, né? Sinônimos. O que ele está te cobrando aqui? Olha, qual é o sinônimo da palavra a despeito? Tá vendo? A despeito. Então, vamos entender primeiro o que é esse a despeito. É como se fosse um apesar de. É como se fosse um embora a fama de notívago e moêmico que todo artista carrega, aí ela vai trazendo outra ideia. Então, esse a despeito aqui, ele carrega uma ideia de ressalva. Embora, apesar de. Isso aqui me sinaliza que em que sentido? Um sentido de ressalva. Tá vendo isso? O que é uma ressalva? É um peraí, não é bem assim. Peraí que eu vou contradizer um pouco o que a gente estava falando. Então, é mais ou menos nesse sentido. Dentre essas opções que a gente tem, A, malgrado, B, por quanto, C, em prol de e D, por conseguinte, qual que vocês acham que significam a mesma coisa de embora de, apesar de ou despeito de? Vamos lá? Vou começar de baixo para cima. Quando a gente fala por conseguinte, a gente está trazendo uma relação importante de consequência. Então, conseguinte aqui, ó, ele é um portanto, pode ser também, dependendo do contexto,
ou uma ideia de consequência. Perceba que lá em cima eu não estou dando consequência de nada, nem estou concluindo nenhuma ideia. Na verdade, eu estou começando aí a mostrar a certa contradição a despeito da fama de notívago e boêmio, e aí ele vai continuar. Não é uma relação de conclusão, não é uma relação de consequência, certinho? O em prol de. O em prol é quando a gente tem uma vantagem, ou seja, um lucro, alguma coisa nesse sentido, tá? Nesse caso, o que a gente fala, senhoras e senhores? Esse em prol de é um lucro, uma vantagem, o que também não bate com a ideia que a gente está conversando aqui. Concordam comigo? Essa ideia, ela não carrega essa noção. O porquanto é uma conjunção que vai trazer uma ideia de explicação, o pois. A partir disso, você já sacou que não pode ser nenhuma dessas três, né? Nenhuma delas mantém a relação semântica. Nenhuma delas mantém o sentido. Agora, e o malgrado, Denise? O malgrado sim, senhoras e senhores. O malgrado significa exatamente o embora, o apesar de, não obstante. Vamos colocar isso, que essas palavras podem aparecer para vocês. Então, esse tipo de questão enriquece o que o seu vocábulo. Não leve esse tipo de questão apenas como uma ideia de significado para responder uma prova objetiva. Mas pensa comigo, se você tem concursos que têm redação, são palavras que você pode utilizar. Nós não vamos ficar enchendo nossa redação de palavras difíceis demais todo o tempo. Mas usar essas palavras de forma pontual e estratégica mostra ao examinador que você tem um bom poder de linguagem, uma boa relação de propriedade vocabular, além de, óbvio, te ajudar a entender os sinônimos ou o que cabe dentro de contexto nesse caso. Combinado assim? Então, questão 1 respondida com sucesso. Letra A de aprovado, não é isso? Conseguimos aí estabelecer a conexão. Número 2. O texto articula lembranças da infância, referências a escritores consagrados e reflexões autobiográficas para desconstruir o estereótipo do artista notívago. A autora explora o contraste entre a ideia romantizada da escrita e as rotinas disciplinadas de grandes nomes da literatura, integrando esse movimento à própria relação que mantém com as manhãs. Considerando esse percurso argumentativo, assinale a alternativa que apresenta interpretação coerente com o sentido construído no texto. Vamos lá. Ele quer algo que bata com a ideia do sentido do texto. O que esse texto quis dizer no final das contas? Vamos ver? Letra A. A autora sustenta que o hábito de escrever durante a madrugada é a prática mais eficaz para quem deseja aperfeiçoar a técnica literária, motivo pelo qual cita escritores que adotam esse mesmo padrão. Letra B. A menção às rotinas matinais de escritores renomados funcionam como elemento de ruptura com a visão infantil idealizada da escrita, aproximando a autora de uma concepção mais realista e trabalhosa do ofício. Letra C. As referências bibliográficas aos autores servem para demonstrar que a disciplina criativa está diretamente associada exclusivamente à prática esportiva diária, que aparece como eixo comum entre todos os escritores. Letra D. O texto defende que o horário de produção literária deve ser padronizado, já que os exemplos apresentados revelam um consenso absoluto entre os escritores quanto ao uso das manhãs como período ideal da criação. Senhoras e senhores, tomem muito cuidado, isso você já deve ter uma noção, né? Mas o cuidado sempre é observar o contexto. Com as palavras exclusivamente, consenso absoluto, dentro de um texto que não estava dizendo nada disso. Então, o texto não trazia que você tinha que escrever exclusivamente daquela forma, ou um consenso absoluto entre os escritores. Na verdade, ela está colocando alguns escritores em situações diversas que podem bater com a ideia de escrever pela manhã. E aí ela vai trazendo aquilo que não quer dizer que é uma regra. E algumas alternativas aqui estão dizendo que o texto carrega como regra. Então, vamos prestar atenção nisso. Presta atenção que ele quer de você o que é incoerente ao sentido do texto. Então, quando ele fala, a autora sustenta o hábito que escrever... A autora sustenta o hábito que escrever durante a madrugada é a prática mais eficaz para quem deseja aperfeiçoar a técnica literária, é mentira. Ela não fala sobre isso em nenhum momento de aperfeiçoamento da prática literária. E que se para você conseguir se aperfeiçoar muito bem, você vai ter que escrever durante aí a madrugada. Ela não fala isso. Ela traz umas relações corriqueiras de que escrever na madrugada seria bacana, porque é um silêncio, é uma concentração maior, é um primeiro pensamento que você tem durante o dia. Né, no primeiro momento do dia. Então, não pode ser essa aqui. Concorda comigo?
Letra B. A menção às rotinas matinais de escritores retomados funcionam como um elemento de ruptura com a visão infantil idealizada da escrita, aproximando a autora de uma concepção mais realista e trabalhosa. Exatamente, ela fala isso, gente. Ela fala que a escrita, ela é um trabalho, né? Então, ela fala assim, opa, deixa eu pegar aqui para você. Ela trabalha que a inspiração pode vir do escuro, mas a transpiração é solar. E cedo já está em pé, porque escrever não é só por escrever, entendeu? Escrever é um trabalho, ela fala isso, ela fala um ofício, não é isso? Ela não fala que é de qualquer forma. Então, mesmo que a gente tenha uma rotina criativa e tudo mais, a grande questão é que, no final das contas, é trabalhoso escrever. Então, ela cita os autores aqui e fala que isso é um operário. Então, ela fala, escrever é um trabalho braçal, somos operários do ofício. Então, ela tira todo o processo idealizado e coloca como se fosse um ofício, mostrando pra gente aqui ser a letra B de bola, a nossa relação importante de alternativa. Fechado? Texto tranquilo, né? Questão tranquila. Mas por que ela é tranquila, senhoras e senhores? Simples. Ela é tranquila justamente porque você fez a leitura do texto. Não fazer uma leitura do texto é trazer um pouquinho de complexidade para você. Vou repetir, eu já falei isso várias vezes em várias lives, mas eu sempre gosto de falar, sempre tem gente nova, sempre tem gente trazendo aqui alguns pontos relacionados a isso. E a questão é a seguinte, sempre que você quiser pular leitura de texto, é porque você vai fazer questões só gramaticais. Então, se você tem questões só gramaticais, muito difícil você fazer leitura do texto e te ajudar em alguma coisa. Mas quando você tem várias questões de interpretação, compreensão, valor semântico e por aí vai, que você precisa do contexto, sempre é bom a leitura da nossa maravilhosa relação de texto. Agora pensa comigo, dentre as provas que vocês estão fazendo, algumas que vocês já fizeram, algumas que ainda vão vir, vocês vão perceber que na maioria das vezes a gente tem questões de interpretação e compreensão. Ou seja, por isso que eu sempre falo, faça a leitura do texto. Tá bom? Vamos lá? Continuando aqui para nós. Na número 3, o que a gente tem na 3, galera? O texto emprega humor e um certo grau de ironia para construir uma autorrepresentação que oscila entre o rigor criativo e a autocrítica bem-humorada. Ao relatar experiências, procrastinações e fantasias sobre rotinas ideais, a autora problematiza a relação entre disciplina e cotidiano, de forma leve e reflexiva. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a interpretação adequada dos efeitos expressivos do texto. Senhoras e senhores, perceba que muitos dos enunciados que estamos lendo juntos te ajudam a entender e compreender melhor o texto. Perceberam isso? O enunciado está te ajudando. Então, os enunciados que nós temos na Consulplan são enunciados que vão te explicar, vão te nortear, vão te motivar a chegar na resposta correta. Diferente, por exemplo, de uma FGV, que às vezes ele traz um pouco mais de confusão e você tem que associar um raciocínio para poder responder. Diferente do Sebrasp, que não coloca ali com clareza um enunciado que vai te ajudar. Ele vai direto para os itens. Então, a Consulplan gosta disso. É legal prestar atenção. Então, o que a gente tem? A partir disso, ele quer a interpretação adequada dos efeitos expressivos do texto. Letra A. Vai colocando aí para mim o gabarito, hein? Coloca para mim o gabarito. A referência final à praia isolada funciona como declaração literal de intenção, sinalizando o abandono de qualquer tentativa de conciliar a vida doméstica, saúde física e escrita? O que vocês acham? Letra B. O texto adota um tom predominantemente acadêmico, no qual as experiências pessoais são utilizadas como dados objetivos para fundamentar uma argumentação sobre produtividade matinal? Letra C. O uso de humor e ironia serve para atenuar o tom de crítica pessoal. Atenuar. Permitindo que a autora reconheça limitações e desequilíbrios em sua rotina sem transformar o texto em um relato de culpa e fracasso. Letra D. As observações sobre as manhãs, exercícios e compras revelam uma tentativa de construir uma imagem de extrema eficiência, já que a autora demonstra absoluto controle sobre o seu tempo e suas prioridades? Facinho, né, gente? Muito fácil. A gente já percebe que na letra A nós temos uma ideia equivocada ao dizer que literal dá intenção. Ela não fala que quer aí essa praia isolada de forma literal, ok? Ela está fazendo um jogo humorístico em relação a isso.
Letra B, predominante acadêmico também não vai rolar, né? Essa ideia acadêmica aqui não vai funcionar, porque não é esse o tom. Ele fala e te ajuda no enunciado. O texto emprega humor e um certo grau de ironia. Isso não cabe para ambiente ou relação acadêmica. Tá vendo isso? Então, olha como o enunciado te ajuda. Letra C. Aqui nós percebemos uma boa alternativa. Essa alternativa, senhoras e senhores, inclusive, traz pra gente a nossa resposta correta. Na 3, a nossa letra C é a correta, é o que vai trabalhar bem com a interpretação adequada. Eu só gostaria de lembrar a vocês que essa palavrinha aqui, ó, ela pode gerar um pouquinho de confusão, tá? Porque atenuar traz pra gente uma ideia de suavizar, tá? Suavizar. E às vezes tem gente que confunde, achando que atenuar é aumentar, alguma coisa assim. Então, mais uma palavrinha para você tomar cuidado. Em vocábulo, propriedade vocabular e relações de sinônimos, sentido e por aí vai. Tomem cuidado. Combinado? Próxima questãozinha aqui para nós. 4. No texto, a autora alterna tempos verbais para organizar eventos passados, presentes e projeções futuras, compondo uma alternativa que combina reflexão, humor e autorrepresentação. Considerando os verbos destacados, analise as assertivas. Então, os verbos têm algumas relações aqui, ó. Míngua, que não está destacado, morreria, deixa eu destacar aqui pra gente, acordava. Então, tá fácil, né? Vamos lá. Ela fala assim, eu, morrerei de fome. O verbo está no futuro do presente do indicativo, exprimindo uma previsão decorrente da continuidade de determinada situação. 2. A inspiração míngua, o verbo está no presente do indicativo, indicando um fato habitual no cotidiano narrado pela autora. 3. Em Maya Angelou acordava às 5h50, o verbo encontra-se no pretérito imperfeito do indicativo, expressando um hábito reiterado no passado. Eita, vocês lembram disso aqui, gente? Vamos lá conversar um pouquinho? A gente tem como principal ideia de conteúdo uma gramática mais pesada, quando a gente fala de tempos e modos verbais. O Instituto Consulplano tem o mesmo perfil, ele cobra ali 3 ou 4 questõezinhas de texto, que essas você precisa garantir, porque elas são bem básicas, são bem tranquilas, então fica fácil para você acertar. E depois ele começa uma bateria gramatical, tá? E aqui ele tem tempos e modos verbais. A gente precisa lembrar que esses tempos e modos verbais, eles têm 3 definições, 3 classificações. Tempo, pretérito, né, passado, presente, futuro. E dentro dessas concepções, a gente tem os tipos de presente, os tipos de futuro e os tipos de pretérito. E depois a gente vai ter os modos, que são 3, indicativo, subjuntivo e imperativo. Denise, eu não lembro de nada disso, nunca entendi isso direito. Vem cá comigo que eu vou te explicar um pouquinho, você acha que não, né? Vem cá. Olha só, quando a gente fala sobre tempos e modos verbais, vamos estabelecer aqui boas conexões. Tempo. Vou botar aqui mais para cá, para construir um sisteminha bem legal para você não se perder, ok? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui na 4? Tempos. Que tempos que eu tenho dentro das concepções, tempos e modos verbais? Então, vem cá. Quando eu falo de tempo, eu posso falar que é passado, ações lá no passado, que também chama de pretérito. Também pode ser o presente, que é o que acontece agora, ou ações frequentes, ou ainda o futuro, que é algo que ainda vai ocorrer, certo? Normalmente a gente não tem muita dificuldade nisso. A dificuldade está nos tipos de cada um. Porque o pretérito, ele pode ser perfeito, ele pode ser imperfeito, e ele pode ser o mais que perfeito. Nossa, Denise, que saco. É, gente, é isso mesmo. Mais que perfeito, ok? Antes de falar de cada um deles, vamos lá. O presente, ele tem classificações diferentes? Não, presente, é o que está acontecendo agora, ou ações frequentes, pronto e acabou. E o futuro? O futuro tem 2 tipos, é o futuro do pretérito e o futuro do presente. Vamos entender como é que isso funciona. Então, como vocês já sabem, passado são ações passadas, presente, ações que acontecem agora, futuro é o que ainda vai acontecer. Quando eu falo do pretérito perfeito, são ações concluídas lá no passado. Ações concluídas
lá no passado, ok? Então, quando eu falo assim, ele morreu de fome, é uma ação concluída lá no passado, já acabou, entendeu? Então, é um pretérito perfeito. Mas, quando eu falo de imperfeito, é o contrário, são ações em continuidade lá no passado. São ações em continuidade do passado. O que isso quer dizer efetivamente? Vamos lá. Quando eu falei, ele morreu de fome, não tem mais o que acontecer. No passado, isso aconteceu e acabou. Só que quando eu falo assim, durante o jantar, meu tio não parava de falar. Vocês percebem que aqui a gente tem um sentido diferente? Vá pelo sentido que você consegue matar. Como assim você tem um sentido diferente? Você percebe que está tudo no passado. Daí o nome pretérito. Mas perceba que não é uma ação que se concluiu ou que concluiu de vez lá no passado. Não foi. Então, quando eu falo durante o jantar, meu tio não parava de falar, é algo que não acaba lá no passado. Então, isso é um pretérito imperfeito, é uma ação que continua no passado, é uma ação que reverbera ainda no passado. Por isso, um pretérito imperfeito. Daí, o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. É quando a gente fala, nossa, ela fora uma ótima mulher, eu amara muito aquele homem. Pra vocês perceberem que a linguagem chega mais pesada, porque é o passado do passado. Então, o que a gente tem? Perfeito, ações concluídas. Imperfeito, ações em continuidade. E mais que perfeito, desculpa, a gente tem aqui pra gente o passado do passado. Perfeito? Passado do passado. Massa. Então, essas são as relações de passado. Então, o que você tem que entender? Nós temos um passado. E dentro desse passado, existem vários tipos de passado. Entende isso, tá? Como assim? No passado, em que a gente tem um passado perfeito, é algo que aconteceu lá no passado, já findou, já fechou, deu tudo certo. Quando a gente tem um passado que é imperfeito, é o contrário. Lá no passado, essa ação continua, essa ação é uma ação contínua. E quando eu chamo de mais que perfeito, é um passado do passado, é aquele que é bem antigo. E aí você vai entender isso melhor. O presente, vocês já viram que a gente não tem nenhuma classificação. O presente possui uma ideia apenas do que está acontecendo agora, uma ação frequente. Mas o futuro também tem umas concepções, olha só. Quando eu falo que o futuro, ele é um futuro do pretérito, quer dizer que essa relação de futuro vai mostrar a gente questões que envolvem uma dúvida, uma possibilidade. Uma dúvida e uma possibilidade. Fechado? Mas, quando eu trago o presente, ele tem um indicativo de certeza. Vou te mostrar como. Ah, fulano casaria com ela. Tá vendo que é um futuro e um futuro duvidoso? Eu não entrego uma certeza. Mas quando eu falo, olha, ele casará, e ela trabalhará, ou eu casarei. Então, tá vendo? É um futuro que realmente vai acontecer. É um futuro que a pessoa está dando uma certeza. Então, futuro que entrega a certeza, a gente tem uma noção de futuro do presente. Futuro que entrega uma certa dúvida, uma possibilidade, uma relação duvidosa, é um futuro do pretérito. A partir disso fica mais fácil para a gente entender nossa questão, concorda? Olha para cá. Quando ele fala morrerei, esquece o que eu falei, morrerei, né? Esquece o que eu falei no sentido de. Presta atenção só aqui, esquece a questão. Morrerei. O que isso quer dizer? É um futuro, ponto. Não é isso? Morrerei de fome. Quando eu falo morrerei, eu estou dando uma certeza. Então, a gente já tem um futuro, né, que vai indicar uma certeza. Acabou, você não precisa ficar pensando muita coisa. Agora, o que é legal para te mostrar, além disso aqui, temos os modos também, o que só facilita a nossa vida. Porque, olha só, você vai ver que nos modos a gente vai ter um indicativo. Olha que legal. Indicativo, beleza? A gente vai ter o subjuntivo. Subjuntivo. E a gente vai ter um imperativo. Fechado? A partir disso, o que a gente tem? Que o indicativo indica certeza. O subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida, uma hipótese. E o imperativo vocês devem conhecer maior, que é a ordem. O conselho. Cuidado, não é só a ordem, tá? Pode ser um conselho também. Ou ainda o que a gente chama de pedido. Fechado?
Então fica mais fácil, porque olha só, quando eu falo do modo indicativo é uma certeza. Então, morrerei de fome é ou não é uma certeza? Então você vai ter uma relação aí de certeza. Quando eu falo assim, talvez eu vá no cinema, eu estou te dando certeza? Não estou te dando certeza. Então a gente está trabalhando com uma ideia subjuntiva, é uma possibilidade. Mas quando eu falo assim, vem aqui, faz isso por favor. Olha, se eu fosse você, faria isso. Tá vendo que tudo isso é uma ideia de pedido, ordem, então é um imperativo. Agora você vai aprender a juntar tudo. O que já fica mais fácil se você entendeu. Quando eu falo morrerei, já falei para você se estava no futuro, sim ou não? Sim, está no futuro. Futuro do presente, Denise? Futuro do presente. Mas por que o futuro do presente? Simples, porque ele está entregando uma certeza, e se ele entrega uma certeza, é indicativo. Fechado, certinho, batata. Olha que legal. Olha 2. A inspiração míngua. O verbo está no presente do indicativo? Vamos lá. Está no presente quando ele fala a inspiração míngua? Sim. Quando eu falo que míngua, quer dizer que ela acaba, certo? Então, se ela acaba, tem que estar entregando uma certeza. E é agora, ou seja, presente. Se é uma certeza que está no presente, presente do indicativo. Não tem nenhuma dificuldade nisso, tá? O que você vai fazer sempre? Olhe primeiro o tempo, verifique se é passado, presente ou futuro. Depois você olha. É certeza? É uma possibilidade? Que isso já vai te ajudar no resto. Então, até aqui as duas estão o quê? Corretas. Na 3, Maya Angelou acordava. Perceba que é uma ideia meio contínua, porque é uma ação frequente. Contudo, é uma ação frequente no passado. Então, eu já sei que é o quê? Pretérito. Mas se é pretérito e ela está expressando um hábito, né? Reiterado no passado, é imperfeito. Perfeito. E é indicativo? Sim, porque indica essa certeza de que ela acordava todos os dias às 5h50. Ou seja, também tá certo. O que entrega pra gente, qual a alternativa, minha galera? Letra D de dado. Combinado? Certinho? E aí, para vocês, depois dessa questão maravilhosa, todo o nosso esqueminha para você não esquecer mais de tempos e modos verbais. Combinado? Vamos lá. Questão número 5, chegando aqui para nós. Considerando os diferentes tipos de colocação pronominal da língua portuguesa, certinho? O que a gente tem, senhoras e senhores? Analise as assertivas. Vamos lá? O que vocês lembram de colocação pronominal? Rapidinho aqui conosco. Na colocação pronominal, você tem que lembrar que você trabalha bem com a seguinte ideia. Onde você vai colocar os pronomes em relação ao verbo. Denise, mas quais pronomes? Esses aqui, ó. Me, te, se, nos, vos, se, o, a, lhe. Então, senhoras e senhores, a gente tem esses pronomes oblíquos átonos. Só que a gente tem regras para encaixá-los, ou seja, onde colocá-los. E a gente vai ter o quê? As nossas indicações de posições. Próclise, mesóclise e ênclise. Em que a gente tem que a próclise vem no início, ó, pró, mesóclise no meio e ênclise no final. Denise, para que essa chatice? Ah, meu amigo, a língua portuguesa falou que é assim, a gente tem que obedecer. E são coisas que são cobradas para vocês em concurso. Agora, o que eu digo para vocês? Simples. Quando a gente fala de colocação pronominal, aqui é regra. Aqui é uma decorebazinha e vai funcionar. Então, olha só. Na próclise, que é obrigatoriamente o pronome antes do verbo, você tem que lembrar das palavras atrativas. Pode falar algumas para mim, Denise? Falo para vocês das palavras atrativas. Por exemplo, advérbios são palavras negativas. Se você vê advérbio, você tem que colocar obrigatoriamente o pronome antes do verbo. Palavras de sentido negativo, então sentidos negativos, jamais, não, nunca. São palavras atrativas, como também conjunções subordinadas e alguns pronomes, como os interrogativos e também indefinidos e relativos, tá? Na mesóclise, que é o pronome no meio, você só pode utilizar quando não há relação de próclise e está no futuro. E a ênclise, apenas quando você fala após o verbo, você tem que lembrar dessa regrinha. Jamais iniciar oração com pronome oblíquo átono. Com pronome oblíquo átono. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, me empresta, tá incorreto, tá, gente?
Denise, mas eu falo. Beleza, mas você tem que ter a consciência de que levar isso para dentro da escrita é trazer problema para você, principalmente em relação a questões de prova. Então, por que eu não posso falar me empresta? Na verdade, eu tenho que falar empresta-me e fazer a utilização da ênclise, porque eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo. Jamais iniciar a oração com o pronome oblíquo. Lembrou? Então, próclise, pronome antes, palavras atrativas, advérbios, palavras de sentido negativo, pronomes indefinidos e relativos, conjunções subordinadas, tá? Tem outros casos, mas esses são os mais cobrados. Mesóclise, tá no meio, fica bem feio, convidar-te-ei. Eu até vi esses dias uma cena, aquele ator maravilhoso, Paulo Gustavo Finado, né? Infelizmente, em que ele escreve como a Hermínia, né? Que ele fazia o personagem que copiava a própria mãe. Ele fala assim, não vou, pois gripá-lo-ei. Ele utiliza uma mesóclise. Tá certo? Não tá. Mas ele faz o uso da mesóclise de uma forma a trazer uma certa formalidade. E aí a mesóclise tem isso, tá, gente? Professora, mas a gente quase não usa mais. Pois é, aí temos uma questão. Ela não é de um cotidiano. Porém, textos judiciários, textos religiosos ainda carregam muito a mesóclise. Ela é utilizada em textos muito formais. Então, a mesóclise ainda está aí. Então, você precisa lembrar que para utilizá-la, você vai utilizar no futuro. E agora eu estou pensando aqui que no final das contas o Paulo Gustavo estava certinho, porque ele fala assim, vou gripá-lo-ei. Ele tá botando pro futuro. Agora, como ele sabia que ia gripar? Ele não sabia, ele tava mentindo. Mas aí ele usou bem a mesóclise, tá bom? É isso aí, então vamos embora. E a ênclise é quando a gente tem o pronome depois. E quase a gente não utiliza, porque também a gente acha bastante formal. Então a gente utiliza a próclise de maneira errada. É o te amo, te adoro, me empresta. Então esses aqui estão incorretos por quê? Porque você tem que fazer a utilização da ênclise. Jamais utilize pronome oblíquo no início de oração. Então é empresta-me, amo-te e adoro-te. Lembrando também, quando eu falo de início de oração, não estou falando só daquele iniciozinho lá com letra maiúscula, depois de vírgula também. Então você não pode escrever ali, nesse sentido, vírgula, se faz necessário. Se faz, não. Nesse sentido, vírgula, tá vendo que você vai iniciar uma oração? Faz-se necessário. Para a utilização correta da colocação pronominal. Vamos lá para a questão então, depois de a gente ter lembrado? Ele fala assim, ninguém me perguntou. Presta atenção, nós temos o verbo aqui, certo? Se tiver dúvida, vai no verbo. Ó o verbo aqui, ó. E aí você tá vendo que o mezinho tá antes do verbo, então você já tem a próclise. Porque o pronome tá antes do verbo. Quem que tá antes do verbo? O pronome. Então você tem a próclise. E aí ele fala que a forma pronominal empregada é a mesóclise. E ele tá ficando doidão, né? Não é a mesóclise. A mesóclise quando tá no meio. E aqui ele colocou antes. Tá incorreto. De cara, sem nem pestanejar. Uma questão entregue bonitinha para você. Na 2, sem não havia ninguém por perto para interromper lá. O pronome está em ênclise, tá assim? Ou seja, o pronome está depois do verbo. Ênclise bonitinha nesse processo, ok? A partir disso, ele fala, ocorrendo a união do pronome oblíquo ao verbo infinitivo, devido à ausência do fator atrativo. Então, o que ele está dizendo? Por que eu utilizo a ênclise? Porque a gente coloca esse pronome oblíquo para cá, no verbo que deveria ser no infinitivo, interromper. Então, o que acontece aqui, ó? Então, eu posso escrever interromper ela? Não posso, tá? Porque eu não posso utilizar pronome pessoal dessa forma. Eu tenho que utilizar o a, interromper a. Não, né, Denise? Interromper a não existe? Não existe. Por quê? A regrinha diz o seguinte, quando nós temos o verbo no infinitivo, que termina com R, você vai tirar o R. Então, fica assim, interromper. Aí você põe um acentinho para ficar certinho. E o azinho não pode ficar só interromper a, não. Interromper lá. Quando tem o R, você tira o R e coloca o lá. O que ele fez aqui corretamente, tranquilamente, o que entrega pra gente uma questão corretíssima. Certinho? E aí a gente já sabe qual é a nossa letra. Letra B de bola, indicando apenas a 2 como correta dentro dessa colocação pronominal. Lembrando a vocês que a colocação pronominal tá aqui, só para você não se perder, ó. Não me pergunte, é uma próclise. Ó que legal. Mesóclise, convidar. Ó, fica bem no meio. Te, ei, tá vendo como ele fica bem no meio? E ênclise, um exemplo, Denise. Amo-te. Então, o pronome oblíquo depois, aqui. Tá bom? Vamos lá para 6. A palavra notívago recebe acento gráfico conforme as regras de acentuação da norma padrão.
Sobre o motivo que justifica esse acento, assinale a alternativa correta. Vamos lá lembrar algumas coisinhas? Nós temos as oxítonas, paroxítonas e as proparoxítonas. Então, essas aqui, ó, proparoxítonas, certo? Então, relembrando aí, normalmente vocês têm uma boa lembrança disso aqui, também isso aqui é uma decoreba. As oxítonas são as últimas sílabas tônicas, elas serão acentuadas quando for terminadas em A, E, O, em, isso aqui é uma regrinha geral, tem outras também, mas a gente tem essas aqui como principais. As paroxítonas tem duas regras que mais caem para vocês, que é uma que finaliza, quando a gente tem uma finalização de ditongo, ou quando é terminada em R, em L, em X e tantas outras aí. Combinado? E as proparoxítonas, que são as antepenúltimas, todas serão acentuadas. Então, elas têm alguns casos importantes, porém, essas aqui são as básicas para a gente lembrar. As oxítonas, a última será acentuada, e quando, né, a última será acentuada, e vai ser oxítona, quando for terminada em A, E, O, em, ens. Fechado? Tem outros casozinhos, mas esse é o que mais bate. Nas paroxítonas, tomem cuidado. As paroxítonas são as penúltimas. Normalmente as terminadas em ditongo são acentuadas. E aquelas com algumas letrinhas finais. R, X, L, por aí vai. Tá bom? E as proparoxítonas, as mais fáceis. Todas serão acentuadas. Qual é a dica em uma questão como essa? Sempre olhar qual é das três que a palavra pertence. Vamos ver? Notívago. Perceba que a gente tem a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, se é a antepenúltima, gente, de cara, você já sabe que é uma proparoxítona. E aí, a gente vai para a parte mais fácil. Porque se é uma proparoxítona, você já sabe, senhoras e senhores, que todas serão acentuadas, o que facilita muito nossa resposta aqui abaixo. Vamos ver? Apresente hiato formal por vogal tônica. Não é um hiato, né, gente? Não tem nem hiato aí. Como que é um hiato se nem tem a nossa relação de encontro vocálico? Não dá, né, galera? Então, mentira dele. Possui ditongo? Nossa, gente, essa questão foi dada. Não tem nem ditongo aqui, minha galera. É uma paroxítona? Não é, né, galera? Paroxítona não é. Ela tem a sílaba tônica acentuada na antepenúltima? Sim, senhor. Classificando-se como paroxítona? Sim, senhor. Motivo pela qual o acento é obrigatório? Sim, senhor. Letra D de dado, explicando direitinho como é que funciona a regra das proparoxítonas. Questão dada. Questão bem tranquila para você acertar. Olha 7 aí para nós. Em qual alternativa o uso das conjunções coordenativas e da pontuação está correto? Vamos lá? Vamos lembrar que quando eu falo de coordenação, eu estou falando de período composto. O que isso quer dizer? Vamos rapidinho relembrar aqui que isso aqui é muito importante. Olha para cá. Na língua portuguesa, a estrutura sintática se forma pelo período simples e pelo período composto. O período simples é quando tem um verbo só, uma oração só. Então, você vai olhar tudo que está ao redor deste verbo. Então, você olha para esse verbo, qual o sujeito? Você olha para esse verbo, ele tem complemento? Ele é transitivo? E assim vai. Um verbo só, período simples. Só que, quando eu acrescento um verbo, quando eu acrescento outro, ou quando eu posso acrescentar outro, eu tenho um período composto, 2 ou mais verbos. Então, o que você vai observar? Não tem como você olhar para um só. Por que não tem mais como você olhar para um só? Porque não é período simples. Agora você tem um período composto. Tem no mínimo 2 verbos. Então, o que você vai olhar? A relação entre esses verbos. Tá vendo? Então, essa relação, eu dependo dessa para fazer sentido? Esse verbo depende desse para fazer sentido? Não. Então, é coordenação. Então, eu posso falar desses 2 verbos, eles têm ali um sentido juntinhos, mas eles não possuem uma dependência. Então, é coordenação, porque eles são independentes. Mas, se eu tiver um verbo que precisa do outro, aí eu tenho uma dependência, vai ser subordinação. Então, presta atenção. Se eu falo para você assim, a aluna é estudiosa, mas não passou. Então, quando eu falo que ela é estudiosa, mas não passou, as ideias são independentes. Eu posso retirar esse trecho, inclusive, que vai ficar a aluna é estudiosa. Então, sintaticamente, um não precisa do outro, é uma relação de coordenação. Mas se eu falo assim, é preciso que você estude. Se eu só tirar o que você estude e falar é preciso, você não vai entender. Porque esse trecho aqui depende do outro. Então, é uma subordinação. Então, é esse o jogo do período composto. A grande questão é que, na coordenação, as ideias, elas são dependentes.
independentes, na verdade. Então, você precisa, na verdade, do entendimento de duas coisas importantes. Uma, a existência ou não da conjunção. E se eu tiver essa conjunção, qual é o sentido que essa conjunção vai trazer? Porque exatamente o sentido dela é que vai nos explicar a classificação. Porque, por exemplo, quando eu falo da coordenação, eu posso dizer que é a sindética, a oração. Por quê, Denise? Para por aqui. Porque ela não tem conjunção. Mas se ela for sindética, quer dizer que ela tem conjunção, aí, bebê, eu tenho que olhar esse sentido. E o sentido, ele vai em 5. Pode ser adição, aí são as aditivas, e aí a gente vai ter as conjunções para isso. Pode ser alternância, ou seja, elas serão alternativas, e aí eu vou ter as conjunções para isso. Pode ser também as adversativas, as que mais caem em prova, o pessoal gosta muito. Expressa a ideia contrária, eu vou ter conjunções que vão expressar isso. Eu posso ter também a explicação, que é a explicativa, e suas conjunções, e a conclusão, que é a conclusiva. Então, o que normalmente a gente percebe? Dentro dessas aqui, na pontuação, a adversativa traz para a gente uma obrigatoriedade da vírgula antes. Como assim? Alice é estudiosa, mas não passou. Pera, tá faltando uma vírgula. Porque a adversativa, o mas, o porém, o contudo, todavia, é uma oposição. Então, eu tenho que colocar a vírgula ali. Em muitos casos, por exemplo, no caso do e aditivo, ela comeu e dormiu. Essa vírgula não é colocada, porque é um acréscimo de informação. Mas no caso da oposição, é uma obrigatoriedade. E vou te mostrar o porquê dentro dessa questãozinha, que é a 7. Que ele diz exatamente o seguinte: eu quero que vocês observem se a pontuação está correta e o sentido do período também. Vamos verificar? Entregamos os dados, portanto, iniciamos os testes com a primeira amostra? Revisamos o texto, porém, faltam as tabelas de anexo final. Conferi o inventário e, porém, publiquei os gráficos sem a legenda correta. Ai, gente. Fiz o relatório e, porém, esqueci as planilhas de anexo final. Vamos lá. Primeiro, esse ezinho aqui, nessas duas relações, eles estão atrapalhando. E essa relação com o porém também não está batendo. Então, aqui não é relação de sentido, muito menos voltado para o nosso processo de pontuação. Perceba que uma pontuação aqui seria até cabível, porém esse ezinho aqui já não trabalha com as duas ideias bem em conformidade. O e traz a adição e o porém traz a adversidade, o que não dá para colocar como um ponto de sentido aqui. Na letra A, entregamos os dados, portanto, iniciamos os testes. Quando a gente entrega os resultados, a conclusão não é trabalhar com os testes. Ele está jogando uma conclusão. Nós não temos uma conclusão aqui. Aqui caberia muito mais uma adição. Entregamos os dados e iniciamos os testes com a primeira amostra. Entendeu? Não faz sentido ser uma conclusão. Aqui está muito mais uma ideia de resultado, consequência, do que uma relação de conclusão. Não faz sentido. Porém, na letra B, inclusive é essa relação que a gente tem e é a nossa. E por que é a letra B? Perceba, ele revisou o texto. Porém, faltam as tabelas do anexo final. É uma ideia contraditória, porque ainda falta alguma coisa mesmo ele tendo revisado. E as nossas pontuações estão corretinhas? Estão corretinhas, entregando para a gente este gabarito na 7. Letra B de bola, ainda uma revisãozinha de relações de coordenação daí para frente. Fechado? Tranquilo? Olha aí a 8 chegando para nós. Assinale que a construção a alternativa apresenta concordância verbal e pronominal correta. Olha a 8. Sem ambiguidade e erro gramatical. Então, ele fala: somos nós que precisa e que falta? Gente, somos nós que precisa. É a mesma coisa de falar nós vai. Não está batendo. Somos nós que precisamos. Cuidado. Então, aqui já não está batendo a concordância, já não vai ser legal esse processo. Concorda? Tu és um dos que assinou a lista e que trouxe os anexos. Perceba que ele começa com tu és. Então, tu és um dos que assinas a lista e trouxe, entendeu? Porque a gente precisa combinar com o tu. Opa, não, gente, desculpa, perdão, errei. Tá batendo aqui, porque ele fala em outra modalidade aqui, na concordância sem gerar ambiguidade. Então, essa aqui não tá batendo, perdão. A letra A realmente não está batendo na nossa relação de concordância. Mas ele fala, tu és, funcionou. Um dos, aqui já vai para a terceira pessoa. Esse um dos indica uma terceira pessoa. Então, um dos que assinou a lista e um dos
que trouxe os anexos. Funcionou. Então, essa tá correta. Então, ele faz a primeira concordância com tu és. Só que ele fala dos. A partir daqui, essa concordância, ela aparece no singular, que é dos. E uma ideia mais em terceira pessoa, porque tinha vários. E aí, ele vai concordando em terceira pessoa, conforme a nossa relação de referente. Então, letra B é a nossa marcadinha. O que não bate com a letra A, que não funciona falar somos nós que precisa. Olha de baixo, sou eu que decidem? Não, sou eu que decido, porque sou eu. Então, já não está batendo a nossa concordância. Fomos nós que solicitamos os dados e confirmamos o envio na sexta. Eita, gente, a professora ficou doida aqui agora. Errei feio aqui, viu? 2 vezes. Desculpa, galera. Vamos lá. A professora já tá ficando doida. Vocês chamam o quê? Eu quero desejar Feliz Natal, não quero trabalhar? Aí tá dando nisso. Então, volta aqui com a professora. Viajei nessa questão, gente. Olha só. Eu falei que seria a letra B. Porque ele fala, tu és dos. Só que no final das contas, ele tem que manter. Porque esse dos aqui continua no tu. Então, essas questõezinhas aqui, ó, elas devem concordar com o tu. Tá vendo? Então, essa aqui não pode ser. Por quê? Os verbos não concordam com a pessoa referente, que é o tu. Perdão. Aqui não tem como, tá bem feio. Somos nós que precisamos. E também na letra C sou eu que decido. Também não tá batendo. Agora sim, a letra D é a única que bate direitinho. Fomos nós que solicitamos, solicitamos, concordando com nós. E que confirmamos, olha o nós batendo com o processo. Então é a letra D. Combinado? Por quê? O que ele fez nessa questão? Ele colocou uma pessoa só. Né? Então, na primeira era o nós e ele não concorda. Na segunda era o tu e ele não faz a concordância no final. Na terceira, o eu, ele não faz a concordância. Mas na quarta, que é a letra dele, fez a concordância certinha com o nós. Então, gabarito é a nossa letra D. Combinado assim? Desculpem aí a confusão da professora. Viajei na maionese. Então, a 8, letra D, porque sim, tudo está batendo com a relação de verbal e pronominal. Ou seja, concordância corretíssima. Combinado? Vamos lá. Penúltima questãozinha, perdão, aí, a número 8. Em qual alternativa o uso do acento indicativo de crase, ele, o maravilhoso azinho com a nossa crase, está correto, conforme a regência e o emprego do artigo feminino definido? Vamos lá. Então, ele fala assim, o memorando foi encaminhado à chefia e remetido à assessoria. Os dados ficaram acessíveis a partir de hoje, disponível a todos. O contrato foi assinado a pedido do diretor e enviado a Pedro. A obra foi entregue à tarde de sexta. E a equipe retornará a Curitiba na segunda. Vamos lá. Primeira coisa, na letra B e na letra C já tem erros gritantes gramaticais em relação à crase. Primeiro que não há crase antes de verbo. Não funciona. E também não há crase antes de nome próprio. Nome masculino e também no plural, sendo que aqui não há plural. Então, tá tudo errado aqui. Já não é a letra B. Na letra C, de novo, ó, nome masculino, nome masculino. Então, as duas ocorrências estão incorretas. Nem a letra B, nem a letra C bate com a ideia correta da nossa crase. Uma está antes de verbo, a outra está antes de nome masculino, não pode, e a outra também está tudo com nome masculino, não pode. Só que ele fala, a obra foi entregue à tarde de sexta. Isso aqui não bate com a ideia que a gente quer para essa regência. Porque o correto é falar, a obra foi entregue na tarde de sexta, naquela tarde. A tarde de sexta não bate o sentido. Então, essa crase é colocada de forma incorreta em relação ao sentido de semântica. Outra coisa, e a equipe retornará a Curitiba na segunda. Aqui até que está correto, porém, aqui não está. Então, o que sobra para nós? Na 9, a letra A. Porque ele fala, ó, quem foi encaminhado. Quem encaminha, encaminha a algum lugar. Então, já temos esse primeiro azinho. E chefia é feminino, aceita o artigo A. Então, nós temos a crase sim aqui, tá correta. E remetido, quem remete, remete a alguma coisa. E assessoria é também uma palavra feminina. Aceita o artigo, funciona direitinho. E aí, a gente tem como nossa principal formentação aqui, ó, do uso do acento indicativo de crase correto, a letra A. Aqui, ó, quando a gente traz essa percepção, a relação do artigo não está batendo. Por isso que não bate com o sentido analisado dentro dessas concepções de crase. Combinado? 9, letra A. E 10 e última questãozinha chegando aqui para vocês, maravilhosa. Traz ainda a colocação pronominal que a gente acabou de ver agorinha, não foi? Olha assim, ó.
esse lindo e maravilhoso quadrinho de colocação pronominal para responder nossa última questão. A assinale é que se ajusta ao emprego formal. Então, primeira coisa, a gente já tem uma palavra aqui que é atrativa na número 10, tá vendo? Esse nunca é um sentido negativo, então esse ozinho jamais deveria estar aqui. Isso aqui é uma próclise. Nunca o entregaremos. Jamais, nunca entregaremos. Ou ainda ficou errado. Ficou tudo errado. Então, não está valendo a pena isso aqui. Está em correção gramatical. Letra B. Os dados que se atualizam se apresentam com clareza. O que de acho é isso? Então, não está correto isso aqui. Não está batendo nem com sentido. Combinado? Então, não funciona. Então, ele fala, não me esquecerei do anexo e enviar-lhe-ei o parecer conforme o combinado. Então, não me esquecerei do anexo e enviarei, gente. Para que esse lhe aqui, né? Não faz sentido essa relação. Então, está incorreto. Aqui está certinho. Esse mesinho pode vir para cá, tranquilamente, mas esse lhe aqui está mal colocado. Então, qual seria a nossa relação? Tá difícil aqui a professora hoje. Esse aqui tá certinho, gente. Tá difícil a professora hoje. Por quê? Aqui, ó, incorreto, ó. Comunique-me. Então, enviar-lhe tá certo. Por quê? Quem envia algo a alguém. Esse lhezinho aqui é o nosso objeto indireto. Eu posso utilizar a mesóclise aqui, Denise? Pode. Porque não tem palavra atrativa e está no futuro. Eu posso usar esse mesinho aqui antes do verbo? Sim, porque a palavra atrativa está aqui. Não. Então, o que acontece aqui na letra C? No enviar-lhe-ei, eu posso fazer a utilização da mesóclise tranquilamente. Por quê? Não temos palavra atrativa antes, não tem advérbio, não tem relação importante voltada para um processo de palavras negativas, não tem conjunções subordinativas e também não tem nenhum pronome. É o ezinho, é aditivo, então tudo bem, entenderam? Não é palavra atrativa. E o verbo tá no futuro. Eu posso utilizar a mesóclise, por mais feio que seja, e até a professora ficou meio assim, enviar-lhe-ei está correto. Então, vamos lá. Enviar-lhe-ei o parecer. Então, ele envia o quê? O parecer para quem? Para esse lhe. Tá bem certinho, bem colocado. Sendo assim, senhoras e senhores, a gente tem a letra C de casa como a correta. E o resto está incorreta. De verdade. Certinho? Pessoas, muito obrigada, desculpem aí. E lembrem aqui com a professora, se você vai fazer o concurso Goitacazes, a banca Consulplan é assim, prática, tranquila, rápida, porém, ela gosta de uma base gramatical. Se vocês perceberem bem, ela gosta de uma decorebazinha. Então, ela cobrou 2 colocações pronominais, ela cobrou questão de acentuação gráfica, ela cobrou relação que volta muito para as regrinhas, como a crase, por exemplo, também. Então, ela gosta muito dessas regrinhas, vale a pena dar uma decorada, mas não esqueça nunca do objetivo final, que é entender, não só decorar. Tome cuidado com o contexto. Além do mais, para você que vai fazer o nosso processo aí de curso online aqui, para se preparar muito bem dentro dessas concepções, vem cá comigo. Nós temos aqui a nossa promoção para você pagar aí 12 vezes de 24. Você pode dividir para facilitar a sua vida. O QR Code aí tá na tela, não esqueça e clica aí. Não esquece de seguir a gente para tudo quanto é lugar. Nós temos Facebook, temos Instagram e qualquer coisa você me fala. Se você não tiver entendido alguma coisinha, manda mensagem para a professora. Só lembrando o meu Instagram para você não ficar perdido. Manda mensagem aqui o pessoal do Pedagogia também, tá? @prof.denisefranca para você não ficar aí perdido no rolê, tá? Não fiquem com dúvidas, a gente está aqui para ajudá-los. E é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado do lado aí. E é nessa que eu vou. Um beijo. Tchau, tchau.